Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. Basta apontar a câmera do seu celular. E você pode demonstrar interesse em participar do nosso Fundo Americano, em que desbravaremos o maior e mais líquido mercado do mundo e você poderá ter rentabilidades indecentes em dólar. Você também pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e o único do mercado que te permite gerir, de fato, um portfólio de opções. E você ainda pode descobrir todos os segredos da nossa carteira administrada e do nosso fundo, tendo acesso ao treinamento de opções mais técnico e profundo no mercado brasileiro. São quase 5 meses de aulas intensas para que você saia operando. Todos os links da inscrição estão na descrição. Não há, no mundo das opções, almoço grátis. É impossível você operar estruturas que tenham um ótimo desempenho direcional e, simultaneamente, você ganhar o máximo pela passagem do tempo. Por isso, temos que saber, para cada situação, qual tipo de desempenho nós queremos. Independente dessa decisão, temos que garantir que teremos o RED do tempo sempre a nosso favor. E para isso, criamos um novo indicador, que chamarei de temporalidade de portfólio. E que nesse vídeo trarei seus fundamentos, fórmula e limites. Mais um material gratuito de alto nível técnico para você melhorar seu operacional de venda de volatilidade. Aproveitem! Vamos lá, indicador de portfólio de valor extrínseco. Como todos sabem, esse é o canal de quem opera a venda de volatilidade, em que nós já naturalmente já temos o RED da passagem pelo tempo. Se tem algo que nós temos certeza, talvez a única variável na qual nós temos garantia de que ela vai acontecer é a passagem do tempo. A cada dia as nossas opções secam mais um pouco. Só que dependendo do seu portfólio e das rolagens que você está fazendo, esse ganho pela passagem do tempo ele pode ser maior ou menor. Eu sei que você pode também poder ver isso pela quantidade de teta que tem o seu portfólio. Só que nós descobrimos que há uma forma um pouco mais clara e evidente de você visualizar isso e obter um indicador que te dê maior sensibilidade a esse ganho pelo tempo. Então, a venda de volatilidade é uma estratégia com opções na qual o investidor lucra com a passagem do tempo, que nós chamamos isso de ganho pelo teta, que é uma grega que mede a rentabilidade ganha pela passagem de cada dia, apostando que o ativo permanecerá dentro de uma faixa de preço até o fechamento da operação ou vencimento. Então, se você tem valor extrínseco positivo no seu portfólio, você está tendo aí um ganho a cada dia, independente de qualquer coisa. Esse ganho pelo tempo ali, quando a gente analisa os componentes de preço, é representado pelo valor extrínseco, que somado então com seu valor intrínseco, que pode existir ou não existir, você tem o preço final. Como eu falei, o valor extrínseco está conectado à passagem do tempo e o valor intrínseco ele está conectado muito com a direção na qual o preço está indo. O valor intrínseco ele pode ser desejável ou pode ser indesejável. Ele sempre é indesejável quando você abre uma operação que está ali fora do dinheiro. Ou seja, ela não tem ali na sua abertura, na sua origem, um valor intrínseco. Ou seja, se aquela opção vencesse naquele nível de preço do ativo, ela valeria absolutamente nada, ou seja, viraria pó. Mas nem sempre o valor intrínseco ele é indesejável. Quando você abre uma operação já tendo valor intrínseco, você ganha aquilo em forma de prêmio. Quando você tem uma opção que não tem valor intrínseco e ela começa então a ter esse valor, o fato dela ficar mais cara devido ao acréscimo dessa VI não é bom, porque esse prêmio agora maior
você não recebeu. Quando você abre uma operação que já tem VI, você recebe aquele valor, mas que dependendo de onde vai o mercado, esse valor ele pode diminuir ou pode aumentar. Como nós somos vendedores de volatilidade, nós queremos que o valor do prêmio ele vai cada vez mais caindo, aonde a gente recebe um prêmio inicial, que depois, então, ele vai se reduzindo até onde a gente quer, que é virar pó. Uma forma de você enxergar é por meio desse gráfico aqui, onde aqui você tem no eixo do X os dias até o vencimento e tem aqui o valor do prêmio. Se ela começa tendo um valor intrínseco de R$ 8,00, o preço final dela não será R$ 8,00, será R$ 8,00 mais o valor extrínseco. Veja que se o ativo ficar parado, que é nesse caso aqui, o componente de R$ 8,00 ele se permanece durante toda a operação, enquanto o valor extrínseco ele vai caindo, que somado então ao intrínseco também vai caindo, mas somente até o valor intrínseco. Se você abriu a operação nesse nível aqui, não há nenhum problema, porque esses R$ 8,00 aqui que você recebeu, você no final paga. Não perde nada, mas você ganha exatamente mais de R$ 2,00 aqui pela passagem do tempo. Isso seria aqui no mundo ideal, mas o que acontece? O valor intrínseco da opção, ele não é fixo. Ele varia a cada momento em função da variação do spot, ou seja, do preço da ação. E o vendedor de volatilidade quer vender caro e recomprar barato. Ele quer que o valor inicial seja muito maior que o valor final. Então, normalmente, o que nós fazemos? Normalmente, nós abrimos as nossas operações sem nenhum valor intrínseco, somente com o valor extrínseco, que é como essa linha azul que está aqui. Então, vamos simular, por exemplo, um caso aqui de que você estaria vendendo ali bem na linha do dinheiro. Então, inicialmente, você tem somente valor extrínseco, porque se vencesse ali, naquele ponto ali que você vendeu bem em cima do preço da ação, se chegar até o vencimento naquele nível, você embolsa todo o prêmio. Então, por exemplo, aqui você começa ganhando R$ 5,00. E o que pode acontecer de ruim? Pode acontecer que a sua opção, ela comece a ganhar valor intrínseco. Vamos supor que você vendeu uma put lá e o mercado então começa a cair. Ela vai ganhando valor intrínseco. Isso não é bom. Mas ao mesmo tempo aqui nesse exemplo que está se ganhando aqui valor intrínseco, você está vendo o valor extrínseco se tornar cada vez menor. Como o prêmio total é a soma das duas curvas, você vê que há durante a operação uma certa volatilidade sobre o prêmio total, mas se o valor intrínseco não ultrapassar os R$ 5,00, quando então for aproximando lá do vencimento, vão ficar elas por elas. Então veja que mesmo você tendo uma operação que vá contra você, porque quando você vende uma put, você quer, por exemplo, que o ativo suba. Nesse caso aqui, o ativo foi caindo. Só que mesmo assim, você tinha uma gordura de R$ 5,00 que você ganhou no início. Nós podemos chamar isso aqui de hedge temporal. Ah, Leandro, mas teve um momento que chegou a perder. Exatamente. 80% das operações de venda de volatilidade, em algum momento elas ficam negativas. Faz parte, porque você vai ter o tempo todo aqui uma luta entre o delta, que é o movimento direcional, versus a passagem pelo tempo. O componente que for mais forte vai definir se você vai ter lucro ou prejuízo ali durante o ciclo. Mas veja que o valor intrínseco ele pode acontecer ou pode não acontecer, depende do mercado. A curva verde ela vai variar. O que nunca varia é a curva azul. É a única garantia que a gente tem. Então vocês conseguem entender que isso sempre é uma vantagem para a gente? A gente sempre tem garantido esse ganho da passagem do tempo, que está ali para fazer frente à possibilidade do valor intrínseco, que muitas vezes nem vai existir. Na verdade, na maior parte das vezes, nunca vai existir. Então, quando a gente tem um portfólio, a gente precisa garantir que a soma das nossas posições que tenham valor extrínseco sejam de forma significativa, tenham um peso maior
de ganho pelo tempo do que, eventualmente, o valor intrínseco das posições. Leandro, então a gente tem que sempre buscar a máxima passagem pelo tempo e evitar a direção? Em tese, sim, mas nem sempre. Por exemplo, se o mercado caísse do jeito que caiu lá na pandemia, como, por exemplo, a Petrobras, que chegou a R$ 12. É inteligente a gente ficar ganhando pelo tempo nesse nível de preço? Talvez não. Então, eventualmente, nós vamos ter ativos que vão estar muito descontados e vai ser muito mais lucrativo nós ganharmos pela direção. Então, há exceções, há momentos na qual a gente vai querer intencionalmente ter valor intrínseco e ganhar cada vez mais. Então, a gente vai ter estruturas que vão ganhar muito bem pela passagem do tempo, mas que vão perder ou não serão tão eficientes na direção. Essa perda de eficiência, ela vem muitas vezes de um payoff assimétrico, então você vendeu uma put, se vier contra a put, um delta que era 50 vira um delta 100. Você perde muito mais vindo contra do que quando você ganha quando sobe. Claro, se o movimento ele for extremo, né? Quando ele passar o break-even ali da put. Há também uma perda de eficiência pela perda de efeito de ganhos a partir do momento que o ativo começa a subir muito. Então, você vender uma put ali no 15, no strike 15, não faz diferença lá no vencimento se o ativo estiver valendo 16, 17, 20 ou 30. Você vai ganhar a mesma coisa. Então, há uma perda de efeito de ganho. Ao mesmo tempo, aquelas que são melhores no ganho direcional, ou elas perdem no tempo, ou no máximo ficam ali no 0 a 0. Então, é muito difícil, se não impossível, você ter uma estrutura que seja excelente no ganho do tempo e, ao mesmo tempo, excelente no ganho direcional. E a gente consegue ver isso em vários tipos de estrutura. Quando você abre uma zebra, ela realmente não tem nenhum valor extrínseco e, ao mesmo tempo, ela tem uma direcionalidade muito forte. E é por isso que ela é uma estrutura muito poderosa. Mas também não tem almoço grátis. Qual é o problema dela? O problema dela é quando vem contra, na qual, então, você é obrigado a ficar renovando a estrutura, para que não se fique na zona negra da zebra, na qual você poderia até perder dobrado. Uma outra estrutura, que ela tem uma direcionalidade também forte, é a Call 85. Que operacionalmente ela é muito vantajosa, que é apenas uma pontinha ali, mas ela tem um valor extrínseco negativo. Ao mesmo tempo, ela é melhor quando se vem contra, na qual então o delta ele cai. Mas veja que essa qualidade dela, de aumentar o delta de 85 para 100 quando vem a favor e para menos de 85 quando vem contra, essa é uma grande qualidade que tem seu preço, que é o valor extrínseco ser negativo. E nós utilizamos muito ela, bem diferente de uma put ATM, que tem um valor extrínseco extremamente alto e nenhum valor intrínseco, mas que tem uma direcionalidade mais fraca. Temos o Strengo, o clássico Strengo, que tem aí algum valor extrínseco, nenhuma VI e uma direcionalidade neutra. E temos aqui uma estrutura híbrida, cujo peso da conjunção entre a put ATM e a C85 vai nos dar mais ou menos valor extrínseco e mais ou menos direcionalidade. Então, dependendo do contexto, você pode querer escolher uma dessas estruturas que estão aqui. A depender de quê? A depender se você está fazendo rolagem ou se não está. Nós sabemos que as rolagens de puts, devido à alta taxa de juros, pode ser negativa, você não quer isso. Então, você pode querer escolher uma outra estrutura. Você quer, então, devolver essa rentabilidade que foi represada. Depende também se há ou se não há divulgação de resultados. Você normalmente não vai abrir estrengos em épocas de divulgação de resultados. O momento gráfico da posição também é muito importante quando você está ali, mesmo que você esteja convencido que você quer realmente só valor extrínseco, você pode optar entre um strengo ou a venda de uma put, dependendo de onde estiver o ativo ali no gráfico. E claro que isso também sempre tem a influência de como está a bolsa como um todo, né? Se ela está no momento de maior otimismo e maior pessimismo, porque isso acaba sempre afetando a posição, sempre há algum tipo de correlação. A situação macroeconômica também, o cenário, como é que ele está, como também a situação fundamentalista daquela empresa, se ela está mais ou menos distante dos preços-alvos dos analistas.
Então, dependendo de uma dessas variáveis, você pode optar por algumas daquelas estruturas. Mas o que é mais importante aqui, o objetivo desse vídeo? É mostrar para você que, independente do conjunto das estruturas que você tem em seu portfólio, você não pode deixar que o valor extrínseco negativo seja equivalente ao valor extrínseco positivo do portfólio. E nós, então, estabelecemos aqui limites para isso, onde você tem que até 20% de valor extrínseco negativo é irrelevante, não tem realmente muito peso ali no seu portfólio, mas nós não podemos deixar ultrapassar a metade. Lembrando que as nossas metas de lucro normalmente tem pelo menos a metade ali, que a gente vai extrair do θ do valor extrínseco que está ali nas nossas operações. Então, você não pode deixar passar o limite de 50%. Então, você vai trafegando aqui entre 20 e 50 e, claro, também pode ser entre 0 e 50, sem nunca deixar chegar também aqui. Leandro, qual é a diferença entre o ITP e o IDP? IDP é o índice de direcionalidade do portfólio, na qual a gente pega o somatório dos delta-betas pelo θ. É quase como que se você comparasse a quantidade de valor intrínseco que tem ali nas suas posições pelo resultado do valor extrínseco. Então, a gente não precisa ter mais um indicador comparando VI com VE. Mas a gente precisava de ter um indicador comparando o valor extrínseco negativo com o valor extrínseco positivo, nos dando uma maior sensibilidade ali no dia a dia, na hora de abrir as operações. Então, quais são as lições? Na escola americana fala-se muito sobre abertura e fechamento de posições e muito pouco sobre os manejos de quando a operação vem contra. Saber como lidar com operações contrárias é mais importante do que quando as operações vêm a favor. Se isso faz algum sentido para você na teoria, eu te garanto que faz muito mais na prática. Nós temos operações que quase sempre vai dar certo, mas quando ela não dá certo, ela pode te trazer um prejuízo grande. Só que, ao mesmo tempo, as operações contrárias são mais raras e, por isso mesmo, é mais difícil você obter prática nisso. Mas entendam que operações inicialmente neutras se tornarem direcionais não é um acidente, e sim parte integrante do operacional. A gente não pode ter um operacional que ele só é bom quando as coisas dão certo. Seria ridículo se fosse assim. Ele tem que ser mais ainda robusto quando as coisas dão errado. Então, para gerir um portfólio que tem suas posições em todo ou em parte direcionais, deve-se manter o seu conjunto com valor extrínseco negativo menor do que 50% do positivo. Essa é a conclusão que a gente está tirando. Claro que no decorrer do tempo a gente terá muito mais dados aqui para a gente estar solidificando uma opinião com mais dados, né? Mas isso nos dá já um parâmetro importante aí para a gente nunca deixar ultrapassar. Então, quando a gente pega ali o fundo, a gente tem todo tipo de operação ali de venda de volatilidade. A gente tem a venda de puts, nós já voltamos também com os estrengos, temos ali umas posições direcionais que foram originadas de rolagens. Então, pela prática ali, nós sentimos necessidade de a gente ter esse indicador aí para a gente conseguir trafegar tendo sempre esse hedge. Então é isso, maiores detalhes, não deixem de participar do lançamento do nosso treinamento ao vivo, que a gente vai aí avançar bastante do que aconteceu até a terceira turma. Aguardem aí o lançamento. Se você está chegando aqui de paraquedas e ainda não entrou no nosso Telegram, não deixe de apontar a câmera do seu celular aí para você entrar lá no nosso grupo, tirar dúvidas. Todos os dias eu estou colocando notícias lá de mercado, todas as novidades, os links de vídeos no nosso Instagram, da gestora, os nossos produtos e serviços, aí você pode começar a nos conhecer melhor aí, já entrando no nosso grupo do Telegram. Nós temos aí vários produtos e serviços, nós temos o nosso fundo, estamos lançando agora o Fundo Rocha Internacional, nós estamos aí enfrentando aí uns detalhes burocráticos junto à BTG, então logo estaremos lançando o fundo, não deixe de manifestar seu interesse, mais adiante vai ter a carteira Spice, e se você quiser operar por conta própria, assine o Vendaval, ali você já entra no grupo VIP, já vê o nosso fechamento de mercado, também sempre aproveito aqui para dar alguns avisos
para os investidores do fundo, dar uma atualizada também de como andam as operações e quero reafirmar o meu compromisso de que nós somente operamos ativos de empresas conservadoras, que normalmente serão empresas de commodities, né? Que são empresas que têm ali o valor patrimonial muito próximo do valor da ação, que são muito resilientes a crises. Eu até falo, né, que os bancos também são praticamente empresas de commodities, isso aqui é commodity de dinheiro, né? Também entra aí no grupo de empresas resilientes também, os bancos. E esse momento de recuperação que teve no mercado não foi nessas empresas. Foram naquelas empresas que são mais sensíveis à taxa de juros. Nós tivemos a taxa longa essa semana aí, indo de 15 para 14. É óbvio que isso vai impactar as empresas que são mais sensíveis à taxa de juros. As empresas mais ligadas a commodities dependem de um cenário global de crescimento. Nós temos visto aí a economia americana ainda bastante resiliente, ainda bastante forte, mas há muita incerteza em relação à política tarifária que está havendo aí, dessa guerra que está acontecendo aí entre Estados Unidos e a China, mas que nós temos a visão que é insustentável. Não tem como o Trump continuar mantendo essa posição. A gente tem que lembrar que ele está num país democrático, que ele precisa sempre ter o apoio da população, do Congresso, para implementar as políticas dele, muito diferente da China, que faz sempre o que quer. Então a gente não pode querer ficar pulando de galho em galho, saindo de empresas que ficaram para trás para aquelas empresas que estão subindo. Porque quem faz isso é amador, não é profissional, né? Porque senão você vai estar sempre vendendo no fundo e comprando no topo. Eu sei que o emocional ele tende sempre a querer fazer isso. Não é o que a gente faz. A gente tem convicção das empresas e sabe que uma hora vai ter aquele fenômeno do long short, né? Aquelas que subiram muito vão tender a corrigir, aquelas que ficaram para trás vão recuperar. Estamos também formatando o nosso evento, que vai ser lá em São Paulo. Nós já definimos o tema, que vai ser sobre o Fundo Rocha Internacional. Isso vai ser interessante, porque aí vai pegar um tema de interesse de todo mundo, sejam os alunos, sejam os investidores do nosso fundo, sejam os clientes de UEF da gestora. Vai ser um tema que com certeza vai unir o interesse de todo mundo que estiver lá em São Paulo. Então aguardem aí que logo, logo estaremos lançando. Nós estamos pensando em fazer no Coco Bambu, porque ali a gente consegue já unir uma confraternização junto com a palestra ali, todo mundo de barriga cheia e feliz. Então é um formato de evento que acho que vai agradar todo mundo aí. Quero agradecer a confiança de todos, né, os membros do canal, os alunos que sempre apoiam bastante o canal, aqueles que nos ajudam a manter o sistema Vendaval de pé, minha gratidão enorme, e claro, sempre a grande confiança que nós temos dos investidores. Então o vídeo foi esse, é um vídeo que eu gostaria de ter assistido aí quando eu comecei a vender volatilidade. Eu acho que é uma carência muito grande desse tipo de vídeo aí, porque só se fala, né, de abrir as operações, mas pouco se fala de como lidar com elas na prática, com todos os desafios do mercado. Então é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Entre aí lá no Telegram, manifeste aí o seu interesse nos nossos produtos e serviços e nos vemos nas redes sociais e no máximo, claro, sempre no próximo vídeo. Até lá!